Bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck Eu sou Elisa Luxim. e hoje temos Camila Caetano dos Santos se juntando a nós para estudar as sessões de Mormon 1 a 6, os capítulos de Mormon 1 a 6. A Camila tem 39 anos, ela nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e foi criada na igreja desde que nasceu. Ela é casada há 18 anos com Pierre, que é mais conhecido agora como Elder Portes, porque ele foi recentemente chamado como 70 diária na Conferência Geral de abril de 2024. Ela é mãe de 5 filhos, do Henrique, de 16 anos, Guilherme, de 14, Davi, de 11, Tiago, de 5 e Rafael, de 2. Gente, tem o teu próprio exército! Camila! Mas é só menino. Gente, que coisa linda! Amei! Ela é É, formada em ciências atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas escolheu abrir mão da carreira e se dedicar à maternidade quando os filhos vieram. Camila, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes de te ter aqui. muito obrigada. Para mim é um prazer estar com vocês, né, e poder participar desse programa. E espero poder contribuir de alguma forma. Com certeza. E, gente, eu só queria dizer mais uma coisa antes de a gente começar. Essa mulher é mãe de 5. Então é o seguinte, senta e ouve o que ela tem para falar, porque assim, Eu já tô aqui, ó, me segurando na cadeira, porque eu tenho 3 meninos e ela tem 5 meninos. Então, ela tem experiência. Tem De muita. meninos a gente entende, ó. Camila, o que que te chamou a atenção nesses capítulos? O que que tu mais gostou? Então, apesar de serem capítulos que a gente já estudou várias vezes, né? Quando vocês me convidaram, eu tive que ter uma atenção especial, né? Ao procurar ali alguns pontos que a gente pudesse ligar à família, à maternidade, que era o objetivo hoje, né? E de início, a primeira vez que eu fiz a leitura completa, eu falei, gente, só fala de guerra, o que que eu vou falar? Não, como é que eu vou ligar, né? Isso à maternidade, ao cuidado com os filhos, à família. E comecei a ler de novo, e logo no segundo versículo ali, algo já me chamou muita atenção, né? E é nele que eu gostaria de destacar agora, né? Começar já destacando, que é quando Mormon começa falando que Amaron chegou a ele, né, para falar, dar a instrução de que ele deveria manter os registros, né, ver a história do povo e manter os registros. E no versículo 2 ele diz: em torno da época em que Amaron ocultou os registros para o Senhor, veio ele até mim quando eu tinha uns 10 anos de idade. Então isso me chamou a atenção. Eu tenho um filho de 11 anos. E eu falei, gente, imagina o Davi, né, recebendo a visita de um representante do Senhor que fosse dar uma instrução para ele fazer algo, né, tão importante. Como é que será que ele agiria? Né? E ele disse que tinha 10 anos de idade, começava a ser educado segundo os conhecimentos do povo, e ele disse: vejo que és um menino sério e de percepção rápida. Isso me chamou muita atenção. Eu lembrei de um discurso do Elder Bednar, né, que ele intitulou realmente Percepção Rápida. Ele diz que é um dom do espírito. E eu reli aquele discurso e fiquei pensando em como a gente pode ajudar nossos filhos a terem percepção rápida. Porque eu acho que não é uma coisa que Mormon tinha naturalmente, provavelmente ele foi ensinado, né? Algo despertou nele essa percepção. Ele foi com certeza instruído, ele disse ali, né? Ele estava sendo educado no conhecimento do povo dele, mas com certeza no conhecimento de Deus também, né? E me chamou a atenção isso, como a gente precisa instigar nossos filhos a terem, a desenvolverem essa percepção rápida. E o Elder Bednar diz que isso ajuda a gente a depois a desenvolver outros dons, como o discernimento, que vão ser tão essenciais para a gente saber discernir não só o bem do mal, mas o que é essencial na vida. Muitas coisas. Eu lembrei de outro discurso, né? O bom, muito bom e excelente. Eu acho que isso é uma coisa muito difícil hoje em dia, principalmente para os jovens, para as crianças, porque a gente tem muitas distrações. Já é difícil para a gente, né? Às vezes a gente tem tanta coisa para fazer e a gente se distrai e deixa passar o tempo em coisas que não são tão necessárias, tão importantes, e que dirá eles, né? Que tem ainda, estão em formação, tem tanta coisa para aprender. E pensando na experiência que eu tenho tido com o cuidado aqui com os filhos, algo que me chama muita atenção é o cuidado com as mídias, né? Com o tempo que eles despendem em bem, redes sociais nenhum dos meus tem, nem o mais velho ainda. Foi algo que a gente decidiu e eles aceitaram, então ainda não é um problema para a gente.
Mas no próprio celular, né? Joguinhos e atividades, videogames e essas coisas. E aqui em casa nós temos uma regra, né? Todos têm Family Link no celular, todos os dois que têm, né? Nenhum dos menores. Family Link vocês não conhecem? Vou falar para vocês, então. O Family Link é um aplicativo que a gente pode ter um aplicativo parental mesmo para a gente ter controle sobre o conteúdo que nossos filhos acessam e também sobre o tempo de uso deles em cada aplicativo e no celular. Então, você pode instalar esse aplicativo no celular e isso é algo que eu recomendo para os pais. Eu tenho muitos amigos que passam problemas com os filhos, né, viciados em jogos, até mesmo acessando pornografia, e isso é um perigo muito grande, né? A gente sabe, né, dos riscos que os jovens têm ao acessar esses dispositivos. Então, nós temos a regra aqui que eles só ganham celular quando vão para os rapazes. Então, já é a primeira regra, as crianças não têm acesso. E os rapazes, quando, né, já ficam ansiosos para ganhar o celular, a primeira coisa a gente instala o Family Link. E ali a gente tem controle do horário em que eles vão usar. Então, a gente aqui coloca, por exemplo, de 7 às 9 da noite é o horário que o celular está ligado. Deu 9 da noite, desliga, ninguém vai usar mais. Então, evita que eles fiquem à madrugada usando o celular e que também, né, percam, assim, momentos de sono e que a gente não vai estar vendo também o que eles estão acessando, né? E além disso, você pode controlar qualquer aplicativo que eles vão instalar, tem que passar pela sua autorização, o tempo que eles usam em cada aplicativo, né? O tempo gasto você pode controlar, vai ter meia hora de WhatsApp, vai ter tantos minutos em tal joguinho. Então aqui a gente limita bem isso. Eles têm um tempo bem limitado de acesso, e eles usam aquilo com bastante cuidado para não acabar. Mas foi uma maneira que a gente encontrou de fazê-los ter tempo para coisas mais importantes. Porque nessa idade eles ainda não são tão capazes. A gente sabe que tem que ter o livre-arbítrio, e eu não acho que isso tira o livre-arbítrio, só ajuda a controlar realmente o que eles vão acessar e o tempo que eles vão gastar. Né? E aí sobra tempo para outras coisas, para tocar piano, né? Ler. Então, é algo que, inclusive, chama a atenção dos professores. Meus filhos leem muito, mas eu tenho certeza que é por conta desse controle que a gente coloca, não só no celular, eu sou mãe chata, né? Dizem que mãe chata é boa, mas a gente tem controle de senha no videogame, na televisão. Então, quando eles querem assistir TV, eles pedem, você faz a senha. E aí a gente já vê, você já fez isso, já fez isso, já fez todas as tarefas. E a gente ajuda a ter eles a desenvolverem esse controle, né? Por enquanto não é um autocontrole, mas eu acredito que isso vai ajudá-los. Né? E isso acho que ajuda eles a terem a percepção do que realmente importa, do que realmente é mais importante. Né, de saber que tem que ter um tempo dedicado aos estudos, tanto do Evangelho, né, o seminário e a leitura das Escrituras. Para vocês terem ideia, o meu filho, de 14 anos, está lendo o livro de Mórmon pela 12ª vez. E ele é um exemplo para a gente de leitura das Escrituras, né, de leitura do Evangelho, de estudo do livro de Mórmon especificamente. Eu sempre falo, Gui, você é meu exemplo de leitura do livro de Mórmon, né? E realmente esse controle eu acho que é essencial, porque tem muitas coisas boas, né, no mundo hoje, mas tem muitas coisas que não são tão importantes, que são supérfluas, que são dispensáveis, e às vezes a gente gasta tempo nessas coisas e não deixa tempo para as que são realmente essenciais. E acho que nós como pais somos responsáveis, né, por ajudá-los a focar realmente no que importa. Nem que às vezes a gente tenha que controlar de início para que eles aprendam. Eu, Então, essa percepção rápida, eu acho que é uma coisa que tem que ser desenvolvida, não é? Acho que não todo mundo nasce com esse dom de ter essa percepção rápida, mas como a Elder Bedna falou, todos nós podemos desenvolver esse dom. E serve também para nós como pais, né? Como mães, especificamente. Nós também precisamos ter percepção rápida para identificar os momentos em que nós podemos ensinar nossos filhos, por exemplo. Né? Muitas das vezes os ensinamentos, né? As coisas que eu vou conversar com eles não acontecem no momento de sentar da noite familiar, por exemplo. É, às vezes, voltando no carro, conversando com eles, e surge algum assunto, e eu já lembro de alguma escritura ou de alguma citação, e eu falo com eles, e eu aproveito esses momentos para ensiná-los, né? Ou quando a gente está junto nas refeições. Sempre vai ter algum momento. E às vezes esse momento vai ser individual com cada filho, às vezes vai ser um momento em que você vai falar com todos juntos, mas acho que o Senhor também nos orienta, nos dá essa percepção de saber identificar, né? A gente precisa buscar, na verdade, essa percepção para identificar esses momentos
em que a gente pode ensinar nossos filhos e não deixar passar uma oportunidade, né, de edificar a fé deles. Eu achei muito legal isso que tu trouxe, essa parentalidade consciente, né? De entender que os pais são o adulto, né? A gente sabe o que é melhor para os nossos filhos e não se esquivar dessa responsabilidade e entender que esses controles, que às vezes a gente chama de limites, são Uhum, necessários. São necessários porque, como tu disse, os filhos realmente na idade da adolescência e como crianças, eles não têm o cérebro ainda completamente formado, né? Eles não conseguem fazer julgamentos da mesma forma que a gente consegue fazer. E o que me chama muito a atenção, eu também marquei esse versículo, é pensar realmente na confiança que Deus tem nos jovens. A gente vê vários exemplos nas escrituras de que Deus chama jovens para trabalhar no reino dele. E ele coloca essa responsabilidade sobre eles. E o que me chama a atenção é pensar que o mundo hoje em dia está tentando tirar a responsabilidade dos filhos. Deixa a criança ser criança. E sim, eu entendo isso num contexto de, não vamos sexualizar a criança, né? Porque isso acontece uhum, muito hoje em dia também, né? Deixa a criança brincar, porque ela vai aprender através da brincadeira, com certeza, né? E eu entendo tudo isso. Mas, às vezes, a gente vai para o extremo disso, aonde não se fala com a criança sobre tópicos difíceis, porque ela é criança, né? Porque ela só vai entender, a gente só vai conversar sobre isso quando ela for adulta. E em muitos outros aspectos, eu sinto que a gente perde a oportunidade de ensinar os nossos filhos, como tu tem feito, né, a ter responsabilidade, a desenvolver o autocontrole e também a lidar com assuntos difíceis, porque aqui, aí indo mais à frente um pouquinho, no versículo 8 e 9, Mormon começa a contar sobre as coisas que ele observou, né, porque Amaron pediu para ele observar o povo, e daí ele reconta que ele observou sobre as guerras. E daí ele conta ali que tinham os nefitas e os jacobitas, josefitas, e ele começa a distinguir o povo. Para um jovem de 11 anos, que ele tinha aqui quando isso aconteceu, é muito impressionante pensar que ele estava tão por dentro das questões políticas do que estava acontecendo, da onde ele morava, que ele sabia distinguir quais povos que estavam na guerra e o que estava acontecendo especificamente, que é exatamente o que a gente hoje em dia tenta proteger os nossos filhos de saberem, não é? Tipo, não, com não, certeza. não vou deixar a criança ouvir tanto, né? Claro que tem muita coisa sensacionalista, tem notícia sensacionalista e coisa que não agrega, mas tem muita Uhum. coisa que acontece hoje em dia que é importante os nossos filhos saberem, que se a gente ficar protegendo eles, eles não vão ter a percepção, que tu colocou muito bem, no futuro que é necessário, o discernimento necessário para tomar decisões. Então, às vezes a gente evita tópicos como pornografia ou homossexualismo, e falar sobre essas coisas com as crianças é muito importante, porque isso vai construir a base necessária para elas terem o discernimento e a percepção rápida que é requerida delas, porque eles são a juventude da promessa. E outra coisa que me chamou a atenção também é pensar nos ataques de Satanás aos jovens. Deus chama jovens para trabalhar, né? E Satanás está ali atacando a família, na base, nas crianças, com essa sexualização infantil, com a pornografia, né, na nossa porta, dentro da nossa casa, nos aplicativos, os jogos constantes, a distração constante. Por quê? Porque os jovens têm um potencial magnífico, gigantesco, para fazer todas as profecias se cumprirem, né? Uhum. Mas ele tá ali em cima deles. Eu tive recentemente um treinamento com o conselho das moças geral, porque eu fui chamada para conselheira da estaca das moças, e elas disseram, olha, a igreja, o profeta quer que as moças tenham responsabilidade por praticamente tudo na organização das moças. Vocês estão ali só para guiar essas moças. E é o que a gente tem visto, né? Os jovens dão aulas, os jovens participam realmente do ensino, agora estão à frente,
né? Isso mostra como eles podem assumir a responsabilidade, né? Nós, como pais, temos essa responsabilidade de guiá-los, de orientá-los, de ensiná-los, mas depois de certo ponto, eles são responsáveis também por nutrir o próprio testemunho, né? Eles não vão poder depender da nossa luz para sempre, do óleo da nossa lâmpada. A gente vai colocando óleo na lâmpada deles ao longo dos anos, e isso tem que ser algo, né, que vai sendo pouco a pouco construído realmente, né, dia a dia. Mas depois eles vão buscar a própria luz, o próprio testemunho, e isso é que vai dar força para eles se manterem fiéis, né? Porque se nós não ajudarmos, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga, né? E cujo filho está afastado da igreja, e ela estava falando da tristeza e tudo, né? E eu perguntei, mas o que que aconteceu? Ele foi criado na igreja, né? Ela falou, ele não acredita em restauração, em Joseph Smith, em nada disso. E eu ainda voltei para casa, né, falei com o Pierre, falei, a gente tem que falar mais sobre a restauração. E nós gastamos algumas semanas, né, falando sobre os anos familiares, ajudando eles a entender o papel do profeta Joseph Smith na restauração, a importância disso tudo. O que eu quero é que realmente eles tenham esse testemunho, porque o nosso testemunho não vai ser suficiente, né, para mantê-los no caminho do convênio, se eles não buscarem por eles mesmos. E claro, a gente sabe que não é culpa dos pais, né, quando eles não buscam, mas é um esforço, a gente tem que ter um esforço constante para nutri-los nisso, para que eles possam realmente buscar por eles mesmos e fortalecer o testemunho, né? A missão, como você falou aí, pensando realmente no que a Maron pediu para Mormon fazer, era algo gigantesco. Aos 24 anos somente ele iria lá retirar, né, os registros. Você pensa o que, que era para uma criança guardar 14 anos de história, né, de tudo que aconteceu, de tudo que ele observou, saber identificar o que, que era mais importante. Ele precisou de muita como diz ali, seriedade realmente, né? Pensar realmente no que era mais importante e com certeza, abrir mão de muita coisa que ele queria fazer como criança, como jovem, né? Algo que era interessante, que era divertido, né? Com certeza, diversão não é algo que só tem nos nossos dias, de alguma forma eles se divertiam também no tempo dele. E acho que hoje em dia o desafio é maior porque nós temos muitas distrações, né? Muitas, mas realmente ajudá-los a entender o tamanho do chamado que eles têm pela frente, né? De como eles precisam participar realmente da coligação de Israel e tem para assumir o papel deles nessa missão. E eu gostei muito que você mencionou sobre a percepção rápida, o discurso do Elder Bettner, que eu li esse discurso também com preparação, e eu queria ler uma parte dele. Ele fala assim: percepção rápida refere-se à capacidade de observar, ou seja, de compreender prontamente. Ter uma percepção rápida pode significar ver, ouvir ou notar, como em Isaías 42:20, tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Um outro uso da palavra observar sugere obedecer, guardar, como vemos em Doutrina e Convênios. Mas bem-aventurados são os que guardaram o convênio e observam o mandamento, que obterão misericórdia. Portanto, se tivermos percepção rápida, prontamente veremos e obedeceremos. Esses dois elementos fundamentais, ver e obedecer, são essenciais para que tenhamos percepção rápida. E o profeta Mormon é um exemplo impressionante desse dom em ação. O que me veio à mente também é sobre a percepção rápida de nós como mães. Porque eu sinto que muitas coisas na maternidade acontecem assim, muito rápido, né? E tu A gente vai tem que sendo estar engolido, ali né? ligada. Você piscou. Eu tenho os meus bebês, os gêmeos, eles têm 1 ano, né? Então eu não posso piscar porque eles já estão correndo perigo. Ainda mais dois. Pois é. E então, assim, eu fiquei pensando dois aspectos dessa percepção rápida, né? O primeiro, eu gostei muito da palavra observar, porque eu sinto que muitas vezes eu ajo por impulso. E às vezes pode ser um bom impulso, né? Que vai manter meus filhos protegidos, mas às vezes o impulso pode ser um pouco carnal. Porque se você grita com a criança, você, assim, aquela ação-reação, sabe? Você não tem muito tempo para pensar na melhor reação. Mas uma das coisas que tem me ajudado muito, e que às vezes eu acho que é um processo de eu melhorar na minha percepção rápida, mas é às vezes fazer uma pausa. Quando alguma coisa acontece, antes de eu reagir, é parar e observar.
tirar aquela pausa para você pensar, ok, qual vai ser a minha reação? Eu vou agir só por impulso e talvez ter uma reação que não vai ser positiva, que não vai causar um bom impacto, ou eu vou tirar tempo para realmente observar meu filho, para observar toda a situação, para poder ter então uma reação condizente, né? Eu tenho uma amiga que ela faz isso muito bem. E ela começou quando, com, acho que o segundo filho dela. Mas sempre que ela sente que ela tá começando a ficar nervosa com alguma coisa, ou que a criança fez alguma coisa e ela tá com vontade de só reagir, ela respira 5 vezes, devagar. Ela inspira e solta a respiração 5 vezes devagar. E daí ela fala: se depois das minhas 5 respirações eu ainda estiver sentindo o mesmo impulso de agir como eu havia pensado inicialmente, eu vou agir daquele jeito. Mas se não, se eu tiver dúvida e se eu sentir que tem uma forma melhor de eu reagir, eu vou reagir diferente. E ela ensinou isso para as crianças dela. E é muito engraçado, às vezes eu vejo eles brincando e às vezes o mais velho faz alguma coisa para a mais nova e a mais nova fica brava e ela parece que ela vai gritar, mas ela para e ela respira e depois ela reage. E as crianças aprendem, né? A gente pode passar essa ideia para as crianças também, né? Que a gente pode primeiro parar para pensar e depois reagir. E outro exemplo também que eu lembrei agora é com os pais, porque às vezes, eu não sei vocês assim, mas eu começo a ficar irritada às vezes com a minha filha. E meu marido vai percebendo que eu tô ficando irritada, que eu sinto assim que aquela coisa vai se construindo dentro de mim, assim, e eu tô tendo uma dificuldade. Às vezes eu tenho essa dificuldade de perceber, como a Elisa falou, né? De só observar antes de reagir. Recentemente, eu aprendi uma técnica bem interessante de fazer isso em casal. Você combina com seu cônjuge de antemão o que que você vai fazer quando você estiver começando a ficar nervosa, ou ele estiver começando a ficar nervoso em uma interação com a criança. E quando o cônjuge perceber que você tá ficando nervosa ou que ele tá ficando nervoso, uma das coisas que você pode fazer é chegar por trás e encostar no ombro do seu cônjuge, e daí vocês trocam de lugar. Vocês fazem uma troca naquele momento. E durante o combinado, vocês têm que combinar que quando você receber o tapinha no ombro, você não vai se ofender, você não vai ficar chateado de ter que sair da situação e que você vai imediatamente trocar de lugar com o seu cônjuge e vai deixar com que a outra pessoa que tá mais calma tome conta da situação. E eu acho isso muito legal, porque às vezes a gente perde a oportunidade de ser intencional nas nossas interações, porque a gente tá nervoso, né? Mas pensar sobre esses assuntos e encontrar formas de ser mais perceptivo, como a Elisa disse, né? Respirar, parar antes de reagir é muito importante. E eu gostei. Inclusive, eu tenho que conversar com meu marido pra gente estabelecer um sinal, alguma coisa assim, porque eu me vejo nessa situação com frequência. Agora, com a pré-adolescência da minha filha, ela tem os momentos dela, que ela fala de uma forma mais chateada, né? E às vezes isso me machuca e eu quero responder à altura. E eu percebo que meu marido, às vezes, ele fica alheio, ele fica olhando aquilo acontecer e ele só me dá umas olhadas, tipo, não, não vai lá, não, não reage, não reage, não reage, né? Mas seria muito legal de a gente ter essa interação. Muito boa essa dica. Eu não uso dessa maneira ainda com meu marido, mas o meu marido é bem perceptível, ele vê quando eu tô ficando assim nervosa. Ou às vezes eu digo, Fred, eu preciso da tua ajuda. Eu quero sair da situação, né? Mas é interessante da gente ter essa percepção rápida sobre nós mesmos também, né? Essa autoobservação de quando que a gente está começando a perder a paciência, a esquentar, assim, para a gente buscar maneiras de se acalmar, maneiras de observar, porque os nossos filhos também vão aprender pelo nosso exemplo, né? Se eles veem a gente sempre reagindo, é a maneira que eles vão aprender a lidar com o conflito. E é interessante como a percepção deles é rápida nessas situações do que a gente faz de errado, né? Eles estão sempre muito atentos, isso chama muito atenção, né? E realmente a gente é o exemplo, a referência deles, né? O Pierre agora, no novo chamado, ele viaja muito, né? Ele fica bastante fora de casa, né? Pelas designações, e já é algo que vinha acontecendo, porque ele foi desobrigado em novembro e serviu como 10 anos como presidente de Estado.
E nossa estaca no início era enorme. Nossa estaca eram 5 cidades, né? 11 alas espalhadas pelas cidades. Então ele já viajava bastante. Depois nossa estaca passou a ser só aqui em Juiz de Fora, né? Mas de qualquer jeito, é, a gente acabou acostumando a fazer. Eu acabei acostumando a contar muito com os meninos, né? Principalmente os mais velhos. Eu já tenho um filho de 16, né? E eu tô sempre assim, Henrique, você precisa me ajudar. Ele é meu braço direito, o de 14 também, todos eles ajudam bastante, né? Mas eles vão desenvolvendo essa percepção de ver também quando você tá mais, né, já tá ficando um pouco nervosa, e eles também sabem quando eles têm que agir. E é bom dar essa autonomia para eles também, né? Mas ao mesmo tempo eles não são responsáveis, claro, pelo cuidado com os irmãos, né? Então eu me policio bastante para que eles possam colaborar, mas sem que isso seja também um peso para eles, né? Para que eles possam assumir responsabilidades, que foi igual a Bianca estava falando, né? Às vezes a gente acha, ai, mas coitado, é jovem, e tem que deixar ele ter tempo. Mas aí a gente vê nessa história, né, a responsabilidade que a Maron colocou sobre Mormon. Uma responsabilidade tremenda. E como isso fez Mormon se desenvolver, com certeza, né? Como pessoa, como servo de Deus. E a gente precisa dar oportunidades deles ajudarem também, deles verem, sentirem, né, o momento em que eles precisam estar ali mais ativos, mais proativos, para ajudar também a aliviar a nossa carga, porque não é fácil, ainda mais numa família numerosa, né? Todo mundo tem que participar. Isso independente de a gente ter um. Estou falando assim porque eu tenho 5 filhos, mas se a gente tem um só, mas a gente não deixa ele também participar de nada, colaborar com nada e desenvolver a sua percepção, realmente a gente vai atrasar o desenvolvimento dele e sobrecarregar nossa própria vida, né? Eu gostei muito desse exemplo que tu deu, de ajudar os filhos a terem a percepção rápida dentro do lar, né? De colaborar, de Uhum. participar. E me veio à mente agora um missionário que serviu na minha última aula, e eu diria assim que ele tinha percepção rápida, sabe? E eu fiquei imaginando, eu cheguei a perguntar para todos os missionários naquela época, né, o que que eles aprenderam, como que eles aprenderam a se tornar tão bons missionários, o que que os pais eles tinham ensinado. Mas uma das coisas que esse missionário fazia e que eu imaginei, cara, ele teve uma mãe que ensinou ele a fazer isso. Assim que terminava, né, a refeição, ele já levantava, ele já levava o prato dele na pia, ele já oferecia para lavar a louça, para guardar, para ajudar. Ou ele chegava em casa, estava terminando de preparar o almoço, ou a janta, no caso. Ele já se oferecia, né? Irmã, o que que eu posso fazer? Ou às vezes ele nem perguntava, ele já via uma necessidade. Ele tinha essa percepção rápida de ver o que que precisava ser feito e ter a proatividade de fazer, né? E eu pensei, ele com certeza teve uma mãe que ensinou ele esse atributo, que ajudou ele a perceber, que convidou ele a participar, a ajudar e me inspirou como mãe. Falei, esse é o tipo de missionário que eu quero que o meu filho seja. Alguém de percepção rápida, alguém que sabe tomar responsabilidade, né? Que às vezes não é só uma questão de ficar esperando a responsabilidade chegar. É de tomar sobre si a responsabilidade de quando você vê que algo precisa ser feito. E uma coisa que eu achei interessante, a gente tá falando, né, de Mormon, como ele era jovem, com 11 anos ele recebeu isso. Lá no versículo 15 fala: com 15 anos fui visitado pelo Senhor e provei e conheci a bondade de Jesus. Eu me arrepio assim quando eu leio. 15 anos, né? Ele foi visitado pelo Senhor. E aí, logo em seguida, com 16 anos, capítulo 2, versículo 2, seguiu em frente a um exército nefita contra os lamanitas. Gente, ele se tornou comandante do exército com 16 anos de idade. É impressionante, voltando ali que a Bianca estava falando, a responsabilidade que Deus tem dado para os jovens, né? Eles são os mais moldáveis, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente precisa aí desenvolver esses limites, esses controles que a Camila estava falando, para ajudar eles e direcionar eles a usar toda essa capacidade que eles têm, esse cérebrozinho que está sendo desenvolvido ali, para o bem, para essa percepção rápida, para servir ao Senhor e para trabalhar no exército de Deus e defender o povo de Deus, né? Eu achei muito, muito incrível pensar em Mormon como jovem. E é algo que às vezes a gente pensa que dá muito trabalho. Criar filho dá trabalho, não tem jeito, né? Quem disser que não dá, tá, ou não tá fazendo direito, ou tá mentindo.
Mas criar bem os filhos dá trabalho, é algo que exige muito esforço, muita abdicação. A gente, né, se dedica ali inteiramente a essa causa. Né? Mas é algo que, se você faz desde o início, te dá muito menos trabalho depois. Eu costumo falar, assim, brincar que se você não cria seus filhos, você vai criar seus netos, né? Porque porque geralmente quando você ajuda os filhos a assumirem as responsabilidades, a aprenderem o que eles têm que fazer na idade certa, que eles têm que estudar quando é tempo de estudar, né, para depois estarem preparados para o mercado de trabalho no momento que for para trabalhar, o trabalho vai diminuindo com o tempo. Eles passam até a ser um apoio para você. Mas se você perde aquele tempo inicial enquanto eles são tão moldáveis, que dá tanto trabalho, né? E às vezes você joga um celular na mão, que é mais fácil, deixa passar o dia ali. Você vai perdendo muitas oportunidades e lá na frente você vai ter muito mais trabalho. Uma criança que não quer estudar, com uma criança que não quer colaborar com nada, né? Ao ponto que você vai, com o passar do tempo, seu trabalho vai diminuindo, você vai colhendo os frutos do trabalho inicial, né? Realmente isso faz muita diferença. Eu vejo porque eu tenho o mais velho de 16 e o mais novo de 2. Né? Então são fases muito distintas. Eu estou vivendo tudo de novo com os pequenos agora, né? É mais fácil porque você já sabe o que fazer, já passou por isso algumas vezes. Mas ao mesmo tempo, cada um é único, né? Então, algumas coisas são novas, porque cada um vai vivendo, vai ter suas próprias experiências, suas próprias limitações, mas a receita ali do que fazer acaba dando certo com quase todos eles, né? De dar limites, de cobrar no momento, ensinar realmente o que tem que ser feito, ensinar a ter responsabilidade. E isso lá na frente dá certo, receita de bolo que dá certo. E algo que eu queria comentar sobre isso é que às vezes a gente propõe o trabalho para os nossos filhos da forma errada. A gente propõe o trabalho como sendo um favor que eles estão fazendo. Em vez de um favor, é um dever. É parte de viver em uma família, em uma comunidade, é contribuir. E isso às vezes acontece quando a gente paga as crianças pelas tarefas, que funciona. Não estou dizendo que é algo que não é efetivo. Pode ser efetivo, porque tem um valor financeiro por detrás, e daí tem todo o argumento de que a criança pode aprender a como gerenciar o dinheiro e tudo mais. Não estou dizendo que não tem valor. Porém, existem estudos científicos que comprovam que quando uma tarefa doméstica está associada a um ganho financeiro, a criança perde interesse em fazer aquela tarefa doméstica e ela passa a não ter valor para a criança. E faz muito tempo que eu me interesso sobre esse tópico. E eu estudo sobre isso bastante na faculdade, tem umas aulas que eu peguei eletivas, assim, para eu aprender mais sobre esse tópico. E eu acho muito interessante, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo um favor para os nossos, que eles estão fazendo um favor para a gente, né? Mas eles não estão fazendo um favor, eles estão cumprindo com o dever de fazer parte de uma família. E quando a gente muda isso na nossa mente e ensina isso para os nossos filhos, a visão deles de serviço muda. Porque daí eles não estão fazendo para agradar alguém, eles não estão fazendo porque, porque se eu fizer eu vou ganhar dinheiro, e daí se torna algo meio que individualista, assim, sabe? Eu só vou Uhum. fazer porque tem uma recompensa que está conectada a isso que eu estou fazendo, né? Mas quando eles entendem que é realmente um senso de dever, aí as coisas mudam. Inclusive, essa é uma das coisas que eu estou mudando aqui em casa, porque eu até comentei sobre isso em algum momento, não lembro, faz tempo já, que eu tinha uma tabelinha das tarefas da Mayara que ela podia ganhar pontinhos. E daí, no final da semana, ela usava os pontos para alguma coisa. Ah, podia ser para ir no museu, podia ser para ir numa trilha em família, e tinha várias coisas. Primeiro mês foi ótimo, segundo mês foi ótimo, terceiro mês foi ótimo. No quarto mês eu percebi que ela começou a perder interesse em fazer as tarefas da tabelinha dela. E aí eu comecei a ponderar sobre isso. Aí eu comecei a lembrar das coisas que eu já tinha aprendido sobre isso na faculdade. E eu pensei, pô, eu não tô dando dinheiro pra ela, mas eu tô oferecendo uma recompensa. E perdeu o valor. E aí a gente teve uma conversa recentemente, e a gente decidiu mudar o nosso sistema de tarefas aqui em casa. Que não vai ter mais nenhum tipo de, nem de punição e nem de recompensa associada, mas precisa ser feito.
Mas daí, eu acho que daí é onde a gente acaba tendo dificuldade, que eu ainda não sei, inclusive, o que fazer. Se tu tiver alguma ideia, Camila, que tem mais experiência do que eu como mãe, que é a questão de, tá, mas e a criança vai lá e não faz? E aí? Se não tem uma punição e também não tem uma recompensa, e ela simplesmente não decide fazer, tu fica como? O que que tu faz, né? Nesse momento, Eu, assim como você, também já testei vários métodos. Também já dei recompensa, também já dei castigo. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com eles, porque é um processo. Eles vão adquirindo essa responsabilidade com o tempo, né? Às vezes a gente quer que eles sejam muito responsáveis e às vezes eu mesmo perco a paciência de, poxa, mas tem que ser proativo, eu não tenho que ficar falando o que é. Aí eu começo, né? O que é compelido em todas as coisas é servo indolente, não sabe? Joga um monte de escritura naquele momento que você tá, né, afobado e depois eu paro para pensar, eu falo, gente. Como é que era quando eu tinha 14 anos? Minha cabeça estava em quê, né? E às vezes a gente quer que eles tenham também essa percepção, a percepção que a gente tem, né? O que a gente levou anos para conquistar. Então, acho que a gente precisa sempre repetir, não tem jeito, né? A repetição e fazendo realmente entender que é importante que eles participem pelo bem da família, né? Mas também ter paciência com eles no processo. E paciência eu não digo que é fazer por eles, não, né? Mas é o repetir, é o mandar fazer várias vezes, até que o negócio se torne algo mais natural para eles, né? eu gostei disso que tu mencionou, de que não é fazer por eles, porque isso é uma coisa que tá acontecendo aqui em casa. A Mayara tem um aquário com dois sapos, um peixe e vários caramujos. E a responsabilidade dela, nas sextas-feiras, é de esvaziar parte do aquário e trocar água, né? Mas recentemente, com essa perda do valor ali da recompensa, ela começou a deixar de fazer. E eu fico preocupada, eu tô preocupada com os sapinhos, eu tô preocupada com o peixe, não quero que eles morram, né? Mas a realidade é que eu vou ter que deixar essas coisas acontecerem, eu vou ter que deixar ela aprender com a consequência da escolha dela, né? E enquanto Uhum, estava falando, eu pensei também em a gente falar para os nossos filhos: olha, eu tô contando com você. Se você não uhum, fizer, ninguém mais vai fazer. Essa é uma responsabilidade sua que, como família, a gente depende de você para isso. E é importante que você faça a sua parte. Assim como, já pensou se eu decidisse não fazer a janta? Aqui em uhum. casa ia ser um problema. Se eu decidisse. Geralmente eu consigo a ajuda deles, né? O apoio, quando eu também me abro e falo, eu estou muito cansado. Eu Isso. preciso que vocês me ajudem, eu preciso do apoio de vocês. Sozinha eu não consigo, né? E aí eles percebem esses momentos também. Tipo, agora eu preciso fazer. Porque senão, né, coitada da minha mãe, vai dar ruim aqui. Então eles acabam. Claro que a gente queria, né, que os filhos acordassem. E eu admiro, deve ter gente que consegue, mas eu não vou mentir, não. Aqui também tem a criança que vai largar a cueca no banheiro e não vai levar para o cesto, e você tem que falar por que que não levou para o cesto de roupa suja, né? E aí você tem que repetir isso tantas vezes, aí você fica cansado. Mas, né, às vezes, foi o que eu falei, você entender que o Senhor quantas vezes fala com a gente? Né? Eu fico imaginando o Senhor quantas vezes ele tem que repetir as mesmas coisas para até que a gente aprenda, né? E às vezes a gente fala, nossa, de novo e de novo, porque você já aprendeu, mas tem alguém que ainda não aprendeu. Então, cada um leva um tempo, cada um tem um tempo diferente para aprender, e o Senhor é paciente com a gente nas nossas dificuldades, nas nossas limitações. Acho que a gente pode, às vezes, ser um pouco mais paciente com os nossos filhos também, para que eles possam desenvolver, né, no tempo deles, claro, né, igual eu te falei, não fazendo por eles, né, cobrando quando é necessário, mas que eles possam também ter esse tempo de desenvolver seus atributos, né? E Poder eu achei, ajudar. eu achei muito legal porque, de certa maneira, o que a gente tá falando assim, não é exatamente, mas se a gente for pensar em Mormon, ele era o jovem, né, de percepção rápida, mas aí ele se tornou o responsável ali, né? Eu gostei muito do discurso dele, discurso, mas ele exorta o povo dele, porque daí o povo tava começando a ficar meio mole, né? E eles estavam tendo que lutar. E ali no 23 ele fala: E aconteceu que eu falei a meu povo e exortei-o com grande energia. E aí vocês estavam falando, né, como às vezes a gente tem que ficar falando para os nossos filhos e lembrando e lembrando e lembrando. E eu lembrei do Mormon, ele exortando o povo, é o que a gente tem que fazer como pai, como mãe no caso, né, como Uhum. pais, como mães.
é exortar nossos filhos com muita energia. E repetir e repetir. Eu gostei muito do teu conselho, Camila, de ter paciência com eles, porque às vezes eu espero que o meu filho, que tem um cérebro de 4 anos, tenha um cérebro de 30, que é o meu cérebro, né? E eu gostei que tu falou, como que eu fazia, o que tinha na minha cabeça quando eu tinha tal idade? Tinha lufas, né? Tipo, a E aí minha a gente mãe, cresceu e hoje dá conta de tudo, não é? é, A gente a tava de minha mão mãe também e dele. eu tinha conflito constantemente porque eu não arrumava meu quarto, entendeu? Então, eu gostei muito dessa ideia de ter paciência, e foi o que Mormon teve que ter muita paciência, e ele exortou o povo, né? E o que eu achei muito legal, ele falou, a enfrentar corajosamente os lamanitas. No caso, substituir enfrentar corajosamente os seus medos, para quando os nossos filhos têm os medos, as dificuldades, mas, vindo para essa conversa que a gente está tendo, enfrentar corajosamente suas responsabilidades, né? Uhum. Vai ser difícil, vai. Tu tem que lavar louça, mas, pô, tu queria estar aí lá conversando com o seu amigo, tu queria estar numa atividade, tu queria ir sei lá, fazer o que quer que seja, ler um livro, mas a responsabilidade é sua. Vamos lá, vamos exortar, vamos encorajar nossos filhos, vamos dar não um sermão, mas vamos conversar com eles, alguém usou uma palavra, acho que uma de vocês usou, que era, tipo, encorajar, dar ânimo para eles, digamos. E ele falava, a lutar por suas mulheres e seus filhos e suas casas e seus lares. E aí o que eu refleti quando eu estava lendo é pensar o que é que motiva os meus filhos, né? O que que tem intrínseco dessa atividade, dessa responsabilidade deles, que vai motivar eles a fazer. Claro, meu filho tem só 4 anos, ele não ajuda muita coisa, mas ultimamente eu tenho notado que ele tá dando um pouco mais de valor às coisas estarem limpas. Então, um dia desses, eu tava limpando a casa, ele olhou pra mim e falou: Mamãe, obrigada. Obrigada pelo quê? Por estar limpando. Quê? Tu tá me agradecendo que eu tô limpando? Tu tem 4 anos. Eu fiquei muito feliz, né? Aí outro dia ele pegou um lencinho umedecido e passou dentro da pia. Tipo, não limpou nada, né? Mas ele tava ali passando na pia. Eu, o que que você tá fazendo? Tô limpando. Ai, que bom. Tu gosta de ver as coisas limpas? E a gente teve uma conversinha, né? Como tu sente quando a coisa tá limpa? Bom. Ai, que legal. É bom, né, quando as coisas estão limpas. Eu acho que trazer o valor intrínseco da atividade, né? Nossa, não é legal ter uma casinha cheirosa? Não é legal ter, né, as roupinhas limpinhas e lavadinhas? Ah, não é legal ver o teu quarto organizado? Uma das coisas que motiva o meu filho é a avó dele. Ele tem uma paixão pela avó. E talvez não seja a melhor técnica, tá? Ah, mas outro dia eu falei, na casa da vovó Nani, as coisas são todas limpinhas, você sabia? Que tal a gente deixar teu quarto limpinho pra tu praticar pra quando tu for visitar a vovó Nani? Aí ele ficou todo animado, né? Deixou o quarto dele, deixou, não, né? Eu ajudei ele, mas eu acho que a gente buscar as coisas que motivam os nossos filhos e mostrar a consequência intrínseca daquela atividade. E também mostrar, né, quando não é feito. Nossa, que quarto sujo, né? Se sente bem aqui? E ter uma conversa e exortar os nossos filhos, assim como o Mormon fez, a enfrentar aqueles desafios. E daí outra coisa que eu gostei que a Camila falou, de ter paciência com eles, é que muitas vezes eles não fazem por não saber fazer. E eu sinto que até hoje eu, como adulta, tenho algumas dificuldades em organização, limpeza, porque eu simplesmente não sei por onde começar, sabe? Eu fico meio perdida. E claro que eu tenho que fazer para aprender, mas que às vezes eu digo pro meu filho, limpa o teu quarto. O que que significa limpar o meu quarto? Né? Às vezes a gente tem que carregar eles pela mão. Ok, vamos aqui colocar os brinquedos nessa caixa, as roupas vão nessa caixa. Ok. E meio que caminhar com eles o caminho por várias vezes até eles dominarem e poderem fazer por si mesmos, né? Então foram alguns desses pensamentos que eu tive enquanto vocês conversavam sobre o assunto. Eu tô lendo o livro da Marie Kondo. É verdade, eu comecei essa semana porque
Eu também preciso aprender como ser Todo melhor mundo, né? advogada. Eu fui Um versículo que me chamou bastante atenção em Mormon 2 foi quando Mormon descreve a situação em que o povo vivia, né? Em que o povo nefita vivia. Um povo que tinha sido tão favorecido pelo Senhor, né? Que tinha sido abençoado na terra prometida. E ele diz, né? Desde que pude entender os costumes dos homens, tive diante dos meus olhos uma cena contínua de iniquidades e abominações. Eu fiquei pensando nos nossos dias, né? Qual é a cena que nós vemos e que nossos filhos veem também, né? Eles têm diante dos olhos também uma cena contínua de iniquidade e abominações, né? Já foi difícil para nós sermos jovens na nossa época, hoje é muito mais difícil para eles. Os desafios que eles enfrentam, né? As coisas com que eles convivem, né? São realmente até assustadores a missão deles é realmente grande de vencer essas tentações, né? Mas Mormon se manteve fiel, mesmo nesse mundo difícil, nesse mundo iníquo, né, de tantas abominações. E acho que esse é um exemplo também para a gente ensinar para os nossos filhos que é possível a gente ser fiel, mesmo num mundo iníquo. É possível viver os seus padrões, é possível viver os mandamentos, e é bom fazer isso, né? Como a gente é abençoado, como quando a gente faz isso. Nossos filhos precisam saber que como vai se fazer diferença para eles viver o evangelho, né? E de início pode ser que sejam coisas pequenas, né? Quando eles são crianças, mas ao longo do tempo eles vão enfrentando desafios cada vez maiores. Né? E esses ensinamentos que nós fomos dando ao longo de toda a infância, né? Esse início da juventude é que vai dar força para eles. Eu vi uma situação com o meu filho mais velho recentemente. A escola deles costuma fazer uma noite do pijama. E aí eles dormem na escola e, né, tem uma noite de festa e brincadeiras e tudo mais. E ele participou de algumas, né? Ele sabia, tinha todas as recomendações, mas eu deixava a escola que eles participam, uma escola, eles frequentam uma escola que tem princípios, né? E tudo, eu ficava bem tranquila. Ano passado, no fim do ano, teve a atividade lá, né? A noite do pijama, e ele nem me falou nada. Ele não pediu para ir, não, nem comentou. E eu soube por outra pessoa, né? A pessoa foi e falou: Ah, a noite do pijama. Eu falei: Gente, nem tô sabendo, o Henrique não falou nada. Eu falei: Henrique, vai ter a noite do pijama? Ele vai, mas eu não vou, não. Eu falei: Ué, mas você não quer ir? Ele: Não, não quero. Eu falei: Por quê? Ele falou assim: Mãe, não tem como eu ser quem eu sou, vivendo os princípios que eu sei que eu preciso viver naquele ambiente. E foi algo assim que me deixou muito feliz, claro, mas também me deixou chocada, porque até então eu não achava que ele já estava vivendo todas essas dificuldades, né? E ele pegou e falou: Não, eu prefiro não ir, porque lá eu não consigo ser quem eu tenho que ser. Eu, né, parabenizei ele, falei, que bom, fico muito feliz, né, conversei depois com o meu marido, falei, que bom, né, que ele teve essa percepção de que não era um bom ambiente para ele e também me fez ficar mais atenta, de não deixar, de repente, os outros irem se eles não tiverem essa percepção tão boa, né. E ele pegou e falou sobre isso, sobre os amigos que já levam bebidas, que já levam cigarro, né, e isso me fez ficar feliz de saber que ele não queria participar dessas coisas e que ele preferiu não nem estar lá, né, para não ter que negar, participar e tudo. Então, às vezes a gente precisa ensinar, às vezes não sempre, né? A gente precisa ensinar para os nossos filhos como serem uma luz para esse mundo tão tenebroso, né? E às vezes eles vão ter que se afastar realmente de alguns lugares, evitar algumas outras coisas, e isso vai facilitar que eles vivam os princípios. E é muito bom, eu digo, né, por experiência própria, vocês ainda estão com os de vocês pequenininhos, mas é muito bom ver, né? Eu lembro daquela escritura, né? Não tenho maior alegria do que esta de que ver que meus filhos servem ao Senhor, né? É muito, muito bom a gente ver quando eles começam a desenvolver luz própria, o seu próprio testemunho, e você vê que você está, né? Como valeu a pena todo o esforço, todo o trabalho. Realmente, nenhum esforço é grande demais pela vida dos nossos filhos, pela felicidade, pela salvação, a alma deles, né? Então, é algo que a gente precisa lutar todos os dias, porque o inimigo está aí. E eles vão ter essas tentações, né, ao redor deles o tempo todo. E às vezes a gente nem está sabendo o que eles estão passando, né? Mas a força ali, o que você, né? Igual a gente falou, a gotinha dia a dia, né? De luz que você compartilhou com eles, faz que eles tenham a luz própria daqui a um tempo, depois de um tempo, e possam saber tomar suas próprias decisões. Eu gostei porque ali no, nesse versículo que tu leu, né, diz que desde que pude entender os costumes dos homens, quem que ensina?
quem que ajuda o filho a entender o que é certo e o que é errado, né? O Uhum, Henrique teve tomou essa decisão, por quê? Porque ele consegue entender, né? Ele entende o propósito dele, ele entende quem ele é, ou quem ele quer ser. E claro que na idade dele, ele já está exercendo o arbítrio constantemente, né? Muito mais do que uma criança pequenininha que a gente está ali controlando tudo que acontece com a criança. Mas é porque ele foi ensinado, né? Claro que daí tem muito mérito dele, né? As escolhas que ele tem feito até agora tem feito com que uhum. ele consiga ver as coisas dessa forma. Eu acho isso muito legal, muito importante. E isso que tu falou me lembrou aqui no capítulo 3 versículo 1. Fala assim: E aconteceu que os lamanitas não voltaram a guerrear até que se passaram mais 10 anos. E eis que eu havia empregado meu povo, os nefitas, no preparo de suas terras e de suas armas para o dia da batalha. Eu coloquei em vez de batalha aqui crise, né? Mas a conexão que eu fiz disso com a experiência que tu comentou é que eu sinto que um pouco quando eles são crianças, são esses 10 anos, mas esses vários anos que são, digamos, o tempo de paz. Eles não são expostos a tantas coisas no mundo como eles são quando eles são adolescentes, né? E esse é o tempo da gente preparar eles no preparo de suas terras e de suas armas, para se preparar para o dia da batalha, né? Quando eles se tornam adolescentes, é como se eles são, assim, jogados no campo de batalha. O seu filho, né? Ah, tu não fazia ideia, não imaginava, mas eu imagino assim, a ideia é como se ele tivesse, se ele fosse lá para aquela noite do pijama, é como se ele tivesse indo para a batalha ali e ele decidiu, não vou me expor dessa maneira, né? Vou me proteger, eu tenho uma escolha aqui, eu não preciso ir lá. Uhum. Mas porque você preparou ele por todos esses anos, valeu a pena e ele estava pronto no momento de batalha. E aí outras aplicações que eu pensei quando eu estava lendo isso é como eu posso me preparar como mãe quando estão nos momentos, nos tempos de paz, para quando vem momentos de crise na vida, né? Eu sinto que a vida é um negócio cheio de altos e baixos. Tem aqueles momentos que a vida tá tranquila, tá tudo de boa, sim, né? E a gente, que continue assim por muito tempo, mas a gente sabe que logo algo bombástico virá para mexer com tudo pra gente crescer, né? A batalha, a crise virá. E no meu caso, um desses momentos que geralmente tendem a ser momentos de crise na minha vida são quando eu tô grávida ou no pós-parto. São momentos bem difíceis pra mim, emocionalmente e fisicamente. E eu fiquei pensando agora, né? Como que eu posso me preparar para tempos futuros, possivelmente quando essas crises vierem, e tentar pensar em outros momentos, né, que são difíceis para nós e como que nós podemos nos preparar com antecedência para estar pronto para quando o momento vir. Porque um plano torna sempre quando as coisas acontecem muito mais fáceis de agir. E de novo a gente E está indo essas de decisões precisam ser tomadas antes, né? Uhum. Acho que quando a gente ensina a eles que o momento de decidir, né, de fazer a escolha é antes da situação se colocar, quando a situação se coloca, eles já sabem o que escolher, né? E isso vai ajudar com certeza. Eles estão, além de não fazer o que é errado, né? A gente sabe que o desafio deles é ser uma luz, é brilhar e fazer tudo que é bom para se destacarem, né? Eu li também, estudando para a gente sabe que fala sobre a coligação de Israel, né? Num dos capítulos aqui, acho que foi no capítulo 3. Mormon fala que ele estava escrevendo para os gentios e para o povo, para os remanescentes da casa de Israel e para os nossos dias, na verdade, né? Então, apesar de ele estar escrevendo aquilo tudo, ele queria mostrar isso para os nossos dias. E aí eu li o discurso de novo, alguns dos discursos do presidente Nelson, que tanto tem falado nosso profeta sobre a coligação de Israel, né? E ele tem um discurso maravilhoso quando ele conclama todos os jovens a participarem da coligação de Israel, né? E ele fala que eles foram preparados para essa época, para participar da coligação de Israel, realmente para preparar o mundo para a segunda vinda de Cristo. E eles têm uma responsabilidade gigante sobre os ombros deles, né? E a gente não pode deixar eles desperdiçarem realmente o potencial divino que eles têm, né? O que eles podem se tornar. Porque eles foram preparados, como o presidente Nelson falou, a melhor geração reservada para essa, né, para essa dispensação, para esses dias, por causa da missão maravilhosa que eles têm, a missão tão grande que eles têm, né? Eles precisam entender
qual é o papel deles no plano de Deus, o potencial divino que eles têm para que eles possam assumir essas responsabilidades, né? No futuro são eles, a gente sempre ouve isso, né? No futuro eles que vão liderar, mas na verdade eles já estão liderando, né? Cada vez mais os jovens têm as oportunidades, né, na igreja agora de liderar, de estar à frente, de ajudar outros jovens, né, e até mesmo outros líderes no trabalho do Senhor. Realmente a gente precisa ajudá-los a enxergar esse potencial, né? Não é fácil. Eu acho que um dos desafios as coisas não se tornarem tão naturais para eles que ainda não deslumbrem eles. Né? Eu vim pensando também sobre o que o presidente Nelson falou dos templos, de como o trabalho dos templos vai acelerar a coligação de Israel, né? E eu estava pensando, eu casei em 2006. Quantos templos tinha naquela época? E aí até fui olhar se realmente minha memória não estava falhando, mas só tinha 4. 2006. Se a gente for olhar agora em 2024, 18 anos depois, nós temos 23 templos. Era algo inimaginável em 2006. Se falasse, ó, daqui a 18 anos vai ter mais 19 templos no Brasil. Você fala, levou tanto tempo para ter 4, né? O primeiro foi em 1978, depois só em 2000 teve o segundo, né? E o terceiro. Então, a gente vê como a obra está sendo acelerada e como os jovens realmente podem participar desse trabalho de coligação dos dois lados do véu, né? Eles têm mais capacidade de aprender, acho que, do que a gente, né? Principalmente essa parte da tecnologia, de estarem envolvidos, eles gostam dessa parte. Realmente é uma missão muito grande, mas ao mesmo tempo, se a gente não tomar cuidado, não vai ser algo tão surpreendente para eles, porque para eles é natural. Toda conferência, o presidente Nelson agora anuncia 10, 17, 15 templos, né? É tanto que não parece que era algo que exigia sacrifício. Eles não têm ideia do que era você ter que entrar. Para mim, nem foi tanto. Eu entrava no ônibus e viajava 8 horas e estava no templo de São Paulo, ou templo de Campinas, né? Mas alguns irmãos que viajavam dias de barco, né? Então, eu acho que a gente precisa estar atento para que eles possam conhecer essas histórias também e aprender, saber como eles são abençoados e privilegiados por viverem nessa dispensação, né? Não pode ser algo que não cause assombro para eles, né? Que seja tão natural que pareça que, né, não faz diferença. Realmente eles têm que ver que a bênção que é isso, né? Como eles são abençoados de viver nesses últimos dias e ter tantas coisas tão acessíveis, né? As escrituras na mão, você não tem que carregar. Antigamente a gente ia, né, com aquela bolsinha de escritura para a igreja, botava. Eles não sabem o que é isso. Eles pegam o celular e tá ali tudo na mão. Né? Eles estão pegando um ônibus, alguma coisa, eles podem acessar as escrituras, eles podem ir ao templo todo mês, eles podem, né? A gente ainda mora, a gente agora tem o templo do Rio, ainda não é na nossa cidade, mas quanto já facilitou, né? Em 3 horas a gente está lá. Então, o Senhor está tornando tudo mais fácil, mas a gente não pode deixar de ver com assombro isso, né? Principalmente eles que não passaram pela parte mais difícil. Eu gostei muito do que tu estava falando e uma reflexão que eu tive que eu queria compartilhar é assim, a gente fala sobre os jovens como a juventude da promessa. A gente vê esses discursos que colocam responsabilidade sobre eles, que chamam eles a servir. E a gente? Nós somos os pais da juventude da promessa. Nós somos os pais desses jovens. O convite para eles é um convite para a gente, automático. A hora que Deus fala, estou convidando vocês, jovens, a trabalharem na minha obra, Ele está convidando a gente, como pais, a preparar esses jovens para trabalharem na obra dele, sabe? É meio que um convite automático. Então, meio que enquanto tu falava, mudou para mim um pouco o sentido, sabe, desse convite. Eu pensei, meu, para que a minha filha esteja pronta para atender ao chamado do profeta, eu preciso fazer a minha parte. Então a responsabilidade não cai só sobre os ombros dela, mas cai sobre os meus também. E passa muito rápido, Bianca. Há poucos, eu penso assim, né? Parece que passou tão pouco tempo, ele era um bebê no meu colo e agora ele está maior que eu, se preparando daqui a pouco para ir para a missão, e a gente fica até assustado, enquanto como o tempo passa rápido, né? E o tempo da preparação passa rápido também, né? A gente não pode deixar, não pode perder essas oportunidades, porque realmente eles vão enfrentar muitos desafios e precisam dessa força que a gente, né, que só o Evangelho de Jesus Cristo pode dar, e a gente que ensina o Evangelho para eles, né? Não tem, eles já aprendem na igreja, com certeza, no seminário, mas é no lar realmente que eles podem colocar tudo em prática, né? Viver realmente o Evangelho.